Então quer dizer que tu não comemora o Natal, então, hein? A origem é pagã de muita e muita coisa. De muita coisa. A origem de um monte de coisa não tem origem entre cristãos, tem origem entre pagãos. A casa que tu comprou, tu olhou se a estrutura dela, se a arquitetura dela foi feita por crente? O cara tava orando na hora, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. E sentava um tijolo e sentava outro, não. E se o cara foi um adúltero? E se o cara foi um ladrão? E se o cara foi um mentiroso e construiu a tua casa e tu tá te servindo de algo que um pagão fez? Tem problema? Daí não tem problema. As linhas do carro que tu utiliza, os desenhos do carro todo, o painel que tu tanto gosta ali, pô, bacana, a direção, bacana. Foi um crente que inventou aquilo ali? Foi um crente que fez aquilo ali? Não foi. Não foi. Se nós nos reduzirmos ao consumismo somente das coisas das pessoas que professam a mesma fé que nós vamos ter que morar isolados no monte. Tá entendendo? Jesus não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. Por que nós vamos fazer um troço desse? Pra você que não comemora o Natal e fica colocando jugo sobre os teus irmãos, tá entendendo? Dizendo que é uma festa pagã e patati patatá. Ok. Um conselho. Primeiro, não coma panetone. Panetone tem a sua origem no paganismo. Olha o que diz Oséias, capítulo 3 e o versículo 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Panetone. O bolo hebreu, ele era um bolo sem graça. Então se tu come panetone, tu é um hipócrita. Se tu condena o Natal e come panetone, tu é um hipócrita. Tá entendendo? Porque também tem origem pagã. Outra coisa, se você considera o Natal uma festa pagã, não fique descansando porque é um feriado. Vá trabalhar. Diga pro seu chefe, eu não vou ficar porque eu discordo desse feriado. Ele é um feriado pagão e eu vou trabalhar pro senhor. O feriado é pago, tu vai trabalhar para ser pago. Senão tu é um hipócrita. Um hipócrita. Trabalhe no feriado de Natal. Senão tu vai estar igual lá aquele pessoal que quer tirar o crucifixo dos tribunais, mas que eu também não sou a favor de ter crucifixo em tribunal. O problema é quando perde a cruz das nossas mensagens. Né? Deus não nos chamou para botar crucifixo em tribunal, isso não vai fazer diferença alguma. Também tirar também não faz diferença alguma também. Mas eles querem tirar o crucifixo e é um bando de hipócrita. Mas, porque não, nós somos um estado laico. Mas na hora de utilizar os feriados religiosos, não tem problema. Entendeu? Isso é hipocrisia. Se tu aí, não, Natal é pagão. Beleza. Tu tem total liberdade de pensar assim. Não come o panetone, porque o panetone é pagão, tá entendendo? A origem do panetone é totalmente pagã. E pega, meu velho, e vai trabalhar no Natal. Vai trabalhar, não fica em casa descansando. Isso é muito fácil. Fica lá no YouTube, achando um videozinho de cara que não tem o que fazer e falando contra o Natal. Tá entendendo? É a maior hipocrisia. A galera... Porque assim, ó, cara, a minha pergunta pra vocês é a seguinte, vocês que não querem comemorar o Natal, não quer comemorar o Natal? Ok, tudo bem, mas vem com esse papo de que não vai comemorar o Natal porque o Natal é uma festa pagã, eu te pergunto o seguinte, tu vai deixar aí, não vai acreditar no ministério profético da Bíblia? Porque antes dos profetas, existiam profetas das nações pagãs? Vai deixar de acreditar? Tu vai deixar de orar de joelhos porque a oração de joelhos teve o seu início no meio pagão? Eu não vou deixar de orar de joelhos. Eu gosto de orar de joelhos. E azar que começou no meio pagão. Tu não vai ser batizado nas águas então, porque já haviam rituais com água para a purificação no mundo antigo. Tu não vai ser batizado? Eu fui batizado nas águas, tchê. Sem problema algum. Tu não vai aceitar a forma literária dos livros poéticos do Antigo Testamento, porque já tem livros similares e muito mais antigos que os escritos hebreus. Não vai aceitar os escritos hebreus agora? Tu não vai aceitar que congrega numa igreja, porque os gregos já utilizavam a palavra e Jesus não inventou uma palavra nova para colocar no mistério de Deus que estava oculto, que é a igreja. Tu não vai mais na igreja? Não vai mais chamar de igreja agora? Sempre quando chega nessa época,
as pessoas, os talibãs gospel, se levantam contra o Natal. E eles dizem, não, o Natal é pagão, não vamos comemorar o Natal. Não comemora o Natal, o Papai Noel, lá as árvores tinham aquelas bolinhas, simbolizam a cabeça das crianças que o Papai Noel colocava lá. Eu não sei de onde é que a gente tira tanta imaginação, mas tudo bem. Digamos que o Papai Noel fosse um serial killer, um assassino em série, que matasse as crianças e pendurava a cabeça das crianças nas árvores. Olha só, você tem que entender que ele ia matar várias crianças, a polícia da época não ia pegar ele ia pendurar uma cabeça, a cabeça ia ficar pendurada. Matava outra criança, pendurava outra cabeça, a cabeça ficava pendurada. Matava outra criança, pendurava a cabeça ficava pendurada. Aí enchia a árvore de um monte de cabeça e ninguém fazia nada, ninguém pegou esse cara. Mas tudo bem, a galera acredita nessa lenda, acredita que isso é o fundo histórico do Natal. Pois bem, se tu quer seguir essa linha de raciocínio, segue. Mas eu quero entrar pra você que não comemora o Natal com um argumento porque o Natal é pagão, tá? Tem algumas questões que eu quero perguntar pra você, eu quero que você me responda de todo o seu coração. Primeiro de tudo, eu quero lembrar vocês alguns fatos que acontecem na história. Primeiro, os profetas bíblicos, eles não são os primeiros profetas da história. Os primeiros profetas eram profetas pagãos. Antes de existir profetas bíblicos, antes de existir profetas hebreus, os primeiros profetas foram os profetas pagãos. Essa atitude, esse fato, iria anular o fato dos profetas bíblicos terem surgido? O fato dos primeiros profetas do mundo serem pagãos anula os profetas de Deus? Será? A diferença, senhoras e senhores, dos profetas hebreus para os profetas pagãos é a seguinte: os profetas pagãos, eles buscavam a divindade, enquanto os profetas de Deus eram buscados pela divindade Jeová, pelo Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, a atividade profética já existia no mundo antigo muito antes dos profetas hebreus terem surgido na terra. E isso não tira a dignidade, isso não torna a atividade profética uma atividade pagã em si. Outra coisa, a oração de joelhos. A oração de joelhos, ela surgiu no paganismo. Ela não surgiu no cristianismo e nem no meio hebreu. Isso torna a oração de joelhos errada por si só? Não. Eu oro de joelhos, gosto de ler a Bíblia na beira da cama de joelhos, e isso não me torna um pagão. Ainda que essa prática tenha surgido no meio pagão antes de ter surgido no meio cristão. O que muitas pessoas não conseguem entender é que uma prática não está ligada necessariamente a um corpo de doutrina. Isso é uma prática aprendida. Por exemplo, os povos pagãos oravam de joelhos. E normalmente você vai ver na história da igreja que a igreja, no tempo muito passado, ela evitava. Eu disse evitava. Eu não disse que ela não orava de joelho, eu disse evitava. Eu usei o termo evitava. Porque tem um lance assim, se tu fala, como eu tô falando aqui, ó, no Facebook, assim, ou num bate-papo, qualquer coisa, assim, olha, seguinte, galera, a oração de joelhos, ela tem a sua origem no paganismo. Os caras já dizem, então quem ora de joelho é pagão, vão parar de orar de joelho, tá querendo dizer que orar de joelho é pecado? Não, não disse isso, cara. Eu não disse isso. Eu disse que os povos pagãos foram os primeiros a orar de joelhos. Eu disse isso. Simples, é difícil de entender um negócio desse. É difícil. A primeira menção da oração de joelhos na Bíblia está em 2 Crônicas, capítulo 6, e versículo 13, quando Salomão se põe de joelhos. Tanto que a Bíblia é explícita em mostrar que ele está de joelhos. E quantas orações já foram registradas antes de 2 Crônicas, capítulo 6 e versículo 13. Existem muito mais orações na Bíblia que não são feitas de joelho do que orações feitas de joelho. Eu não estou falando contra a oração de joelho. Pelo contrário, eu oro de joelhos. Eu não estou falando contra oração de joelho, tá? Estou falando que o princípio dela foi no mundo pagão, não foi no mundo hebreu. Simples. O batismo em águas. Existem muitos relatos de muitas religiões que o batismo em águas não teve a sua origem no povo hebreu, no cristianismo. Não teve. Muitos rituais com água já eram feitos para purificação no mundo pagão. Muitas pessoas vão dizer assim, Jackson, mas a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 21 e no versículo 25, a Bíblia vai dizer, Jesus diz assim, ó, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Sei que a galera vai estar falando assim, é o seguinte, não, o batismo de João, ele teve origem no céu. Para aí. Exegese do texto não é essa. Não é essa. Vamos lá. Seguinte.
o que Jesus está dizendo não é que o ritual veio do céu, mas sim o seu propósito, ou seja, o arrependimento em nome de Jesus, que é o que vai fazer a verdadeira distinção dos batismos já existentes na época. O que faz a verdadeira distinção não é a forma, não é o ritual, não é a forma como era feito o batismo, não. As nações já tinham rituais de purificação com água. A diferença é Jesus. A diferença é Jesus no batismo. Por quê? Porque ele veio do céu. Simples, simples. É isso que vai fazer a diferença. Não é o ritual que veio do céu. Deus deu um ritual para o povo. Não, não. A essência do batismo, Jesus. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Simples, é muito simples, muito simples. Acabou, acabou, tá? Então assim, é isso aí. Tem mais coisas também. A palavra eclésia, da onde se origina a palavra igreja, era um local do mundo grego lá, não me lembro que povo grego lá, que eles se reuniam, tá? O cara tinha que ter mais do que 18 anos, tinha que ter servido no mínimo 2 anos lá no exército da época, e eles iam tratar das mazelas lá da época, as mazelas do povo da época. Eles iam também fiscalizar a política da época. Isso eram as eclésias. Tanto que Jesus diz em Mateus 16, edificarei a minha igreja. Quer dizer que já existiam igrejas, não com a revelação que o Novo Testamento nos dá, não com a revelação que a Bíblia nos oferece, não como sendo o mistério de Deus que estava oculto em Deus e que foi revelado. Mas Jesus toma um termo recorrente da época e aplica para o mistério de Deus. Ou seja, Jesus não vou usar um termo eles já estão usando, eu tenho que usar um termo novo, eu tenho que falar uma palavra nova, porque se eu usar eclésia, o pessoal já usa, vão dizer que eu estou copiando eles. Não! Jesus era livre disso, era livre aí desses problemas, não tinha problema algum. Pegou o termo eclésia, os gregos estão usando, não tem problema, eu vou edificar a minha. Vocês têm de vocês, vocês aí têm de vocês, eu vou edificar a minha, edificarei a minha igreja. Era um termo recorrente na época, entendeu? Se quiser, eu desenho. Agora tem um local onde a porca torce o rabo. Tem uma parte muito séria. E se você é novo na fé, eu peço que você desliga esse vídeo, saia correndo para do computador e não ligue mais nesse vídeo. O que eu vou tratar aqui, depois não quero muito de mimimi. Não, presta atenção no que eu tô falando. A forma literária dos livros poéticos da Bíblia tem origem pagã. Ai meu Deus, ai, tá falando que a Bíblia não é inspirada. Não disse isso. Não disse que a Bíblia não é inspirada, meu amigo. A Bíblia é inspirada, mas presta atenção no que alguns livros anteriores, alguns escritos anteriores, a forma literária, a forma de expor a literatura, a forma de usar o texto, a forma que foi usada por muitos escritores bíblicos tem origem pagã. Então assim, galera, o livro que eu vou estar fazendo uso aqui é Panorama do Antigo Testamento, tá? É da Editora Vida. Tem uma indicação aqui dentro do Mauro Meister, tá entendendo? Então, abre a mente e escuta o que eu estou dizendo, não acrescenta coisas que o livro não está dizendo. Presta atenção. Página 335. Poesia e sabedoria no Antigo Oriente Médio. Poesia no Antigo Oriente Médio. Israel herdou uma tradição literária longa e bem desenvolvida no Antigo Oriente Médio. Apesar de a poesia hebraica remanescente mais antiga datar os séculos 8 ou 7 a.C., os rudimentos da poesia egípcia podem ser traçados até um hino de triunfo de um faraó, datado cerca de 3.200 anos antes de Cristo. Parelhas poéticas aparecem nos famosos textos da pirâmide da dinastia 5, 2.350 anos antes de Cristo, e parelhas correspondentes aparecem já em 2.300 anos antes de Cristo no hino da vitória de Pepe I. Página 336, tá, do livro, vamos lá. Há muito tempo os estudiosos têm reconhecido as semelhanças entre o Salmo 104 e o hino do sol de Akenaton. É só para comparar, por exemplo, o trecho do hino de Aton com o Salmo 104, versículo 25 e 26. O mesmo ocorre com os cânticos de amor egípcio do Novo Império.
1570 anos antes de Cristo a 1085 anos antes de Cristo. E Cântico dos Cânticos. Observe as afinidades entre o Cântico 31 do Egito e o Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão, tá? No capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Vamos fazer aqui a comparação primeiro do Hino de Atom e do Salmo 104, do versículo 25 ao versículo 26. Hino de Atom. Os navios rumam para o norte e também para o sul, pois todos os caminhos se abrem com tua manifestação. Portanto, os peixes do rio fogem diante de tua face. Teus raios estão no meio do grande mar verde. Salmo 104, versículo 26, 25 e o versículo 26. Eis o mar, imenso e vasto, e nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Agora vamos entre a semelhança entre o Cântico do Amor Egípcio, número 31, e o Cântico dos Cânticos, número 4, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Cântico do Amor Egípcio, número 31. Única, amada sem igual, mais perfeita que o mundo vê. Ela é como a estrela subindo, no início de um ano auspicioso. Ela, cuja excelência brilha, cujo corpo reluz. Gloriosos são os seus olhos quando fita, doces seus lábios quando ela fala. Ela não diz palavras em excesso. Longo seu pescoço e reluzentes seus mamilos. De verdadeiro lápis lazuli seus cabelos. Seu braço mais fino que o ouro, seus dedos como flores de lótus. Desabrochando. Suas nádegas se curvam quando sua cintura está amarrada. Suas pernas revelam sua perfeição. Seus passos são agradáveis quando ela anda sobre a terra. Ela toma meu coração em seu abraço. Quando se aproxima, todos podem ver que não há outra como a única. Eu li Cântico do Amor Egípcio, número 31. Agora vamos para o Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que vão subindo do lavadouro. Cada um tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como a metade de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela, que repousam entre os lírios, enquanto não raia o dia e as pombas não fogem. Irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. O hebraísmo também, que nós entendemos que é aquela forma de ficar ele repetindo ali com sinônimos as palavras, nós encontramos também em muito tempo anterior, tá? Em um hino a Baal, tá? Olha só. Digo-te, ó príncipe de Baal, declaro, ó cavaleiro das nuvens, agora teu inimigo, ó Baal, agora teu inimigo destruirás, agora eliminarás teu adversário, tomarás teu reino eterno, teu domínio perpétuo. Tem também um sábio egípcio que ele escreveu os ensinamentos, o nome, vou demorar para ler o nome, é Amenemop, tá? É um sábio egípcio, que eles também tinham seus sábios. Os livros de sabedoria, eles não são originais da Bíblia, tem vários livros de sabedoria em todas as culturas. E antes, muito antes de ser escrito os livros de sabedoria da Bíblia, olha o que escreveu Amenemop, tá? Um sábio egípcio. Guarda-se de roubar os pobres, de ser violento com os fracos, não se associa ao homem impetuoso, nem se aproxime dele para conversar. Agora, olha o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 22 e versículo 23. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, nem se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Mais um livro de sabedoria egípcia também vai ter um trecho assim. Supre tuas necessidades na terra conforme o comando do teu coração, até que venha a ti aquele dia de luto. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 8, versículo 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros,
no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida que Deus lhe der debaixo do sol. A galera vai surtar, tá dizendo assim, que sol, a Bíblia, tu tá dizendo que ela tem origem pagã. Não, cara, calma aí. Pera aí, meu velho, só um pouquinho. A galera tem que entender que eu fico louco com isso. Eu vou ficar bem no meio aqui da câmera para tentar explicar isso para vocês. Nós brasileiros vivemos em um ambiente, em um país pagão, totalmente pagão, que entende que a Bíblia foi escrita da mesma forma que o Chico Xavier escrevia os escritos dele. Não! Não! Não é a mesma coisa. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Para tudo. Parou. Parou. Tem nada a ver. A Bíblia, senhores, ela foi inspirada por Deus. Deus não possuiu ninguém para escrever a Bíblia. A Bíblia é um livro 100% inspirado? Sim, sim, sim! Mas isso não quer dizer que os escritores bíblicos foram possessos. Por exemplo, assim, lá estava Isaías. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas olha, eu tô fazendo só para ilustrar o negócio porque tem gente que não entende. Lá está Isaías, e Isaías foi possesso de Jeová e começou a escrever Isaías. Não, não foi assim. Ele foi inspirado. Toda a carga literária, os profetas liam. Essa forma de estruturar a poesia, eles liam os escritos da sua época. Eles eram totalmente contextualizados. Eles liam, e essa forma, talvez alguns escritores entendem que possa ter influenciado a forma de ser escrito. Paulo vai citar filósofos gregos na escritura, e aquela citação se tornou inspirada. Vocês estão entendendo? A Bíblia, ela é um livro de Deus, senhores? Sim, com certeza. Qualquer pessoa que pegar e ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai ver que aquilo não é fruto meramente de homens. Porém, Deus em momento algum, ele retira a participação humana. Você vê quando Paulo está escrevendo, cara, tu vai notar que é a pena de Paulo, que é o jeito literário de Paulo. Quando Pedro está falando, é Pedro falando. Porém, é o mesmo Deus inspirando Pedro e inspirando Paulo. Aí isso não coloca em jogo, não coloca em xeque a inspiração dos livros da Bíblia. Não coloca. Outra coisa, pessoal, nós temos que entender que antes de ter os judeus, os hebreus, todos os povos em si eram pagãos. Tinham pessoas que buscavam a Deus, tinha Melquisedeque, sim, mas não era da forma como nós temos hoje. Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Abraão era um idólatra. Abraão não era temente a Deus. Abraão estava no meio da idolatria. Deus, dos gentios, Deus tirou o seu povo. Ou seja, todos vêm dos gentios. Então é isso aí, galera. Cansei de fazer esse vídeo, tô todo suado aqui, ó. Todo suado. Também essa luz aqui, né? Se tu gostou do vídeo, clica gostei, adiciona os favoritos, compartilha esse vídeo no Facebook, no e-mail, pega lá teus e-mails, manda esse vídeo pro pessoal ver, tá entendendo? Bota no Twitter, compartilha, vamos conversar, eu não sei, bota aí, comenta aí embaixo, vamos estar crescendo junto na graça, no conhecimento. Só o seguinte, não vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de ser abobado, né? Então, se é para parar com um paganismo, vamos parar com todo o paganismo. Então é isso aí, galera.